E aí, já pararam para pensar que por trás de toda grande aventura de fantasia existe, tipo, um código, uma estrutura invisível que meio que dita o destino dos heróis? Pois é, hoje a gente não vai só contar uma história, a gente vai hackear essa história. Vamos usar as próprias regras do jogo para desvendar os maiores segredos dela, desde como as alianças se formam até as tragédias mais sinistras. E para começar, nada melhor do que já mergulhar de cabeça nesse mundo. Imagina só a cena. Essa é a, digamos, calorosa recepção que os nossos heróis ganham. Essa ameaça logo de cara já diz muito sobre o tipo de lugar perigoso e meio maluco onde eles foram se meter. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai conhecer os heróis e ver como essa aliança improvável se forma. Depois, vamos dar uma olhada por baixo do capô, para entender como eles são construídos com base nas regras do jogo. E aí vem a parte boa, a gente vai investigar um mistério. E, para fechar, seguir um deles num caminho totalmente novo e solitário. Beleza, vamos mergulhar de vez nisso. Nossa história começa aqui, ó, na cabana completamente caótica de uma velha bruxa. É nesse cenário que um grupo de aventureiros, que não podiam ser mais diferentes entre si, está prestes a formar uma aliança. Bem, digamos que um pouco instável. E olha, a equipe inicial é uma mistura e tanto, hein? Pensa só, tem um anão super pragmático, um elfo negro que desconfia da própria sombra, um bárbaro sofrendo com, bom, um piriri, um ranger que não abre a boca pra nada e um druida com um senso de humor bem esquisito. Que time! E quando parecia que o caos já estava instalado, a porta se abre. Entra Luke, um mago meio-elfo carregando uma flauta de dragão bem exótica. Ele não só adiciona mais poder de fogo para o grupo, mas também uma nova camada de mistério. E é isso. Com o objetivo em comum, encontrar o tal Machado de Yoshi, essa coleção de desajustados vira uma equipe de verdade. Eles saem da cabana da bruxa, unidos e prontos para o que der e vier. Ou, pelo menos, é o que eles acham naquele momento. Certo, agora vamos dar uma pausa na história e espiar por trás das cortinas. Porque, olha, esses personagens não são só descrições numa página, não. Eles são construídos sobre uma base de regras. E é exatamente essa base que a gente vai explorar agora. O primeiro pilar de todos é a raça. E num jogo de RPG, isso não tem nada a ver com etnia, tá? É sobre a espécie do personagem. É o que define a biologia básica dele, as aptidões que ele já nasce sabendo. É literalmente o DNA do nosso herói. E aqui fica muito legal de ver como a gente conecta a história com as regras do jogo. A descrição do gordinho como baixo e robusto bate certinho com a raça anão. As orelhas pontudas do Luke, claro, meio elfo. E o druida, o Alan, a ficha dele revela que ele é um dia nascido fogo, um humanoide com sangue de elemental. Viu só? Tudo se encaixa perfeitamente. O segundo pilar é o antecedente. Basicamente, isso define quem o personagem era antes da aventura começar. Sabe, de onde ele veio? Ele era um soldado, um artesão, um criminoso? Essa escolha dá habilidades que refletem essa vida que ele tinha antes. E é aqui que a gente tem uma revelação incrível. Aquele druida misterioso, o Alan, a ficha dele diz que o antecedente dele é nobre. Isso quer dizer que ele não é só um cara da floresta. Ele é, na verdade, um rei disfarçado. De repente, todo o silêncio dele, as ações, tudo passa a ter um novo significado. A habilidade especial dele, posição de privilégio, explica por que ele tem aquela aura de autoridade. É um segredo que, sério, muda o jogo inteiro. Mas esse segredo do Alan ser um rei é só o começo do que está escondido. A própria história agora apresenta um buraco, um salto no tempo. Parece que um capítulo inteiro foi arrancado das páginas, sabe? E é nesse vazio que mora o nosso maior mistério. Lembra daquele grupo todo esquisito que a gente viu se formar? Pois é, ele simplesmente se desfez. Cadê o gordinho, o Luke, o Sombrak? A pergunta que fica no ar é: o que diabos aconteceu nesse capítulo perdido? E essa comparação aqui deixa o tamanho do mistério bem claro. No fim de um capítulo, a gente tem uma equipe inteira, unida, pronta para tudo. E no começo do capítulo seguinte? Só o druida, Alan, que acorda ferido, de luto e completamente sozinho. Com certeza algo terrível aconteceu nesse meio tempo. Então, a questão é: como a gente resolve esse quebra-cabeça? A nossa única ferramenta é a mesma que usamos para construir os heróis: a ficha de personagem. A partir de agora, a gente vai tratar essa ficha como se fosse uma cena de crime. Um documento forense mesmo. Pista número 1. A identidade secreta dele. Ele é o Rei de Gárnia. Será que alguém descobriu?
A revelação disso poderia ter causado um racha no grupo. Ou, pior, ter atraído um inimigo muito mais poderoso. A segunda pista está nos números. Os pontos de vida dele, 7, de um total de 11. Ou seja, ele está muito, mas muito ferido. O que quer que tenha acontecido, ele escapou por um tris. Agora a coisa fica bem específica. A ficha indica exatamente a causa do ferimento: um grito sônico. Isso já descarta uma briga de espada qualquer. A gente está procurando por uma criatura, ou uma magia, que usa um ataque de som devastador. E aqui a peça final do quebra-cabeça. A condição atual dele, surdo. Isso se conecta perfeitamente com o grito sônico, claro. O ataque não só quase o matou, como o deixou sem audição. Juntando todas as pistas, a gente consegue imaginar um confronto violentíssimo com alguma criatura sônica que simplesmente dizimou o grupo, deixando o Alan como o único sobrevivente, marcado para sempre. Então, com tudo isso, vamos avançar para ver como essa tragédia e as próprias regras do personagem dele definem o novo caminho do além, agora como um herói totalmente solitário. Mesmo depois de perder absolutamente tudo, a missão dele continua. Ele segue em direção ao covil do dragão Szar, que, segundo a bruxa, é quem pode saber onde está o machado. Uma tarefa que já seria suicida para um grupo inteiro, imagina para um homem só. E no caminho, ele encontra a bruxa da floresta ferida, junto com o curandeiro que salvou a vida dele. E aqui ele tem uma escolha que define quem ele é. Ele podia muito bem levar o curandeiro com ele para enfrentar o dragão, mas não. Ele manda o curandeiro salvar a bruxa. Essa é a escolha de um nobre, de um herói do povo. Proteger os outros, mesmo que isso signifique andar sozinho em direção à própria morte. E o preço dessa escolha é a solidão absoluta. Ele abre mão do curandeiro, a única ajuda que ele tinha. E num ato final de sacrifício, ele se despede até do seu companheiro animal, o tigre dele, só para proteger o bicho do perigo que vem pela frente. Ele abraça o fardo dele por completo. E a gente termina com essa imagem e com uma pergunta. Sozinho, diante de um dragão, como que um rei secreto definido pela perda e pelo dever pode mudar o próprio destino? Como as regras que o definem, o passado de nobre, as habilidades de druida, as próprias feridas, vão ditar o futuro dele? Uma coisa é certa, a história dele está longe, muito longe de acabar.